Olá, boa noite. Nós iniciaremos mais uma live da mudança e hoje eu tenho a grata satisfação de receber para debater conosco alguns pontos da administração pública o amigo, o querido João Batista Mares Guia. João Batista foi deputado estadual, é professor, sociólogo, ex-secretário da Prefeitura de Contagem, atual secretário da Prefeitura de Contagem, e foi também candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2018. João Batista, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. João Batista, vamos começar o nosso bate-papo aqui. O senhor fale um pouco dessa sua trajetória política, de como o senhor chegou, né, até 2018, quando foi disputar o governo de Minas, quais foram as dificuldades, quais foram as alegrias nessa caminhada e o que a política representa para o senhor. Pois bem, primeiro, Rafael, eu quero dizer da minha alegria de poder, de alguma maneira, contribuir com a sua pré-candidatura a prefeito de Alpinópolis. Eu penso que é um privilégio, não é apenas para Alpinópolis, para Minas Gerais, ter uma liderança jovem, qualificada, de compromissos e valores democráticos e republicanos, com uma mentalidade reformista, moderada, disposto a fazer a mudança que se fizer necessária no município de Alpinópolis, continuar o que for bom, mas mudar e mudar muito bem aquilo que precisa ser objeto de inovação. É um privilégio. Eu gosto muito de falar aos jovens e trabalhar perto de jovens. Eu faço isso com muita frequência. Essa talvez seja a 12ª live que eu faço com candidatos jovens como você, com um perfil semelhante ao seu, de democratas, republicanos, pessoas íntegras, éticas e que têm coragem. Começa com a coragem para promover a mudança que seja necessária, respeitando os cidadãos, trabalhando com os cidadãos, sabendo trabalhar com a Câmara Municipal de maneira republicana, e eu tenho certeza que o povo de Alpinópolis vai ter a sabedoria de escolher uma excelente liderança como homenagem a Alpinópolis e homenagem aos mineiros de um modo geral. Eu conheci Alpinópolis, nós temos uma coisa em comum. Alpinópolis, que eu me lembro, está no alto de uma montanha, uma posição topográfica muito bonita, e eu moro aqui em Belo Horizonte, no alto da serra, na montanha também. Aqui venta muito também, eu sei que aí também, né? Com a vantagem que aí é bem mais frio, aqui é muito mais quente, aqui já foi bastante frio, mas o clima mudou, infelizmente. Então, boa noite àqueles que nos acompanham, aos cidadãos de Alpinópolis. Bem, eu sou João Batista Mares Guia, eu sou sociólogo e antropólogo. Professor, fui professor de sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, é onde eu estudei a minha graduação. Eu comecei em 1967 como estudante universitário, logo fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes Universitários de Minas Gerais. Na época, os jovens de hoje não conhecem isso, nós estávamos sob um regime militar autoritário, uma ditadura autoritária, que silenciou a imprensa, silenciou as artes. Milton Nascimento foi preso, Caetano Veloso foi preso, Chico Buarque foi preso, a imprensa foi amordaçada e silenciada, um prefeito, um vereador, um deputado estadual, federal e um senador mais altivos, mais independentes, logo eles eram caçados. As eleições para a prefeitura de capital foram proibidas, as eleições para governador foram proibidas, presidente da República, óbvio. O Instituto do Habeas Corpus foi suspenso. Um advogado ousado que defendesse alguém acusado de ter cometido, entre aspas, crime político, poderia até ser preso durante uma sessão. Então, aos 19 anos, eu era um líder estadual já reconhecido e fui preso no Congresso da União Nacional de Estudantes Universitários, um congresso de estudantes. Olha o que é uma ditadura. Nós fomos cercados e presos. E eu fui condenado a 1 ano e meio de prisão. Sabe qual é o crime de que me acusaram? Crime de opinião, crime de consciência.
Os pais da pátria dos Estados Unidos da América, o que mais defenderam foi exatamente a liberdade de consciência, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Isso é um cânone sagrado das democracias no mundo inteiro, pois nós vivemos no Brasil de 64 até 85, uma época em que falar o que nós estamos falando aqui era crime, crime de opinião. Você nunca tinha ouvido falar isso. Crime de consciência, você nunca tinha ouvido falar isso. É por isso que eu defendo liberdade plena de imprensa, censura alguma. Se alguém se exceder, ofender, humilhar, agravar alguém, a honra de alguém e assim por diante, para isso existe a justiça. Mas censura, nunca. Então eu sou um defensor intransigente da liberdade e das liberdades. O que eu defendo para mim, eu defendo em primeiro lugar que o outro tenha os direitos, inclusive quem pensa muito diferente de mim. Isso é ser democrático. É por isso que nós lutamos, como lutamos também para que haja mais igualdade no país, não haja pobreza, não haja discriminação de característica alguma. Nós somos um país muito rico, poderíamos ser muito mais desenvolvidos do que somos hoje. No ano de 1800, o produto interno bruto, isto é, tudo que uma economia produz no horizonte de um ano, do Brasil, ainda era colônia, era igual ao produto interno bruto dos Estados Unidos da América. Hoje, o produto interno bruto dos Estados Unidos é maior que 20 trilhões de dólares, e o nosso menor que 2 trilhões de dólares. No ano de 1970, o produto interno bruto da China era igual ao produto interno bruto do Brasil. Hoje, o nosso é menor que 2 trilhões de dólares, o da China já passou os 10 trilhões de dólares. E isso não decorre só de causas históricas, como a escravidão e coisas desse tipo. São as escolhas erradas que muitas vezes nós fazemos. Escolhas no plano nacional, escolha no plano estadual, escolha no plano municipal. Cada vez que nós acertamos, escolhemos bem os líderes, os governantes na democracia, se melhora em Alpinópolis, melhora em Minas Gerais, melhora no Brasil como um todo. As grandes mudanças acontecem através das mudanças localizadas, numa escola, num posto de saúde, num bairro, num município, e isso tem um efeito demonstração positivo em uma micro-região. Isso vai se expandindo e as boas práticas, as boas ideias vão se disseminando. Eu lutei a vida inteira contra a ditadura, pela democracia, com Ulisses Guimarães, com Fernando Henrique Cardoso, com Mário Covas, com essas grandes lideranças que o Brasil produziu na luta pela democracia. Fui o líder em Minas Gerais da famosa campanha pelas diretas já. Eu era deputado estadual, foi a primeira eleição que eu disputei, fui escolhido 4 anos o melhor deputado do estado pela imprensa e pela própria Assembleia Legislativa. Acho que não fiz mais do que a minha obrigação, e depois voltei ao meu leito natural, a educação. Eu fui secretário municipal de educação de Contagem 4 anos. Na ocasião, Contagem foi escolhida no Brasil inteiro como um modelo de educação que deu certo. Depois, por causa de Contagem, eu fui convidado pelo então governador Eduardo Azevedo, recém-eleito, e fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, de 95 a 98. Fui eu que criei o PROCAP, o PROCAD, fui eu que fiz a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental e universalizei o ensino médio, que não existia em mais ou menos 600 municípios mineiros, inclusive Alpinópolis. Esses municípios não tinham escola estadual de ensino médio. Nós criamos em 97, 98, universalizamos em Minas Gerais. Depois eu trabalhei 20 anos como consultor em educação em 8 países, em 6 estados brasileiros e 115 municípios, fazendo muita pesquisa, formando diretores de escola, formando pedagogos, formando professores, orientando secretarias municipais e estaduais de educação, e essas coisas da vida. No ano de 2018, a Marina Silva, eu tenho muita simpatia pela ideia ambiental, pela ideia da sustentabilidade ambiental. O desenvolvimento econômico é perfeitamente compatível com a sustentabilidade ambiental, com a preservação ambiental. Isso é amplamente reconhecido hoje. E eu fui honrado com um convite para ser candidato a governador de Minas. Creio que fizemos uma campanha exemplar, foi muito respeitada, muito reconhecida. Rodei Minas Gerais inteira, fui a mais ou menos 200 municípios, participei de debates, entrevistas, rádios, jornais, televisões, em toda Minas Gerais, com todos os candidatos a governador,
e acho que dei uma boa contribuição no campo das ideias, no campo das propostas, e fiz o papel democrático. Fizemos um bom combate, uma boa disputa de alto nível. Eu tenho orgulho disso. A minha família, minha mulher, meus filhos também têm orgulho, apoiaram muito. É muito sacrifício, uma campanha completamente heróica, sem recurso, mas uma campanha muito bonita. E agora quero ajudar vocês, os jovens, bons líderes, com convicções, valores democráticos, a ajudarem o nosso país a sair da crise. João Batista, o senhor disse da sua caminhada pelo governo de Minas, né, em 2018, e eu me recordo de uma entrevista que o senhor concedeu à EPTV aqui no sul de Minas, e uma das suas falas me marcou muito, onde o senhor disse que a Copasa ela era uma predadora da água em Minas Gerais. E nós, em Alpinópolis, temos um problema sério no que envolve o saneamento básico aqui do nosso município e, obviamente, a concessão dos serviços que foram repassados à Copasa. O senhor ainda mantém essa expressão que o senhor utilizou lá em 2018? A Copasa tem um quadro técnico profissional de excelentes engenheiros, de excelentes técnicos e servidores administrativos. Nesse sentido, ela é uma excelente empresa. Ela fala muito bem de si mesma quando o assunto é água, que se comparar com as demais empresas semelhantes de outros estados, ela fez mais por captação, tratamento e distribuição de água que a quase totalidade dos estados brasileiros. Só que ela é uma empresa pública para produzir e distribuir água potável para todos, sem nenhuma exceção. Quando se trata de abastecimento de água em localidades rurais, e vocês têm localidades rurais, não só em Alpinópolis, mas na região, aí a Copasa age igualzinho uma empresa capitalista medíocre. Tem pouca demanda naquele povoado rural, tem pouca demanda naquele distrito, o investimento vai ser muito alto pela extensão em quilômetros da tubulação e da captação, e a receita vai ser inferior. Ela acaba não fazendo. Isso não é uma empresa pública que trabalha com o princípio da equidade, que é atender preferencialmente os mais pobres, os mais desiguais, os mais desvalidos, do mesmo modo que atende aos demais. Uma empresa pública tem que ser um exemplo. É preciso que ela tenha um excedente na forma de lucro para poder continuar fazendo investimentos e remunerar os seus acionistas, mas ela tem o dever de prestar um bom serviço e distribuir o bem-estar para todos. O segundo problema é que a Copasa, isso você vai ficar surpreso, ela, embora produza muita água captada na natureza e transforme essa água em água potável mediante processamento químico, a taxa de desperdício, de perda de água potável nas redes de distribuição da Copasa é superior a 40%. Em Contagem, é 48%. 48% da água metropolitana produzida, que é estocada em caixas d'água gigantescas em Contagem, de onde se faz a redistribuição metropolitana, 48% da água que sai dessas 3 gigantescas caixas d'água são perdidos. E até hoje a Copasa não desenvolveu uma tecnologia de poupar e eliminar o desperdício, que o custo e o preço para o consumidor seriam menores. Mas o pior de tudo, ou tão ruim quanto, é quando se trata de investimento em esgotamento sanitário. A Copasa não faz um investimento em esgotamento sanitário para pobre. Eu estou com essa briga com ela lá em Contagem. O engenheiro-chefe em Contagem é muito bom, que eu sou secretário de Obras e Serviços Urbanos, que eu trabalhei muito tempo com planejamento urbano também. Eu fui técnico pesquisador da Fundação João Pinheiro. Mas a Copasa não tinha, por tradição, a praxe de fazer investimento em saneamento, esgotamento sanitário para pobres. E agora está tendo que fazer lá em Contagem. Então, eu mantenho, com as ressalvas de que os quadros técnicos da Copasa são muito bons, mas a elite dirigente tem uma mentalidade ainda predadora, não tem compromisso democrático, republicano, igualitário com os mais pobres. E uma empresa pública é uma coisa assim feudal e inaceitável. Eu falei isso na campanha, o atual governador
Zema, com quem eu mantenho um bom relacionamento pessoal, é uma pessoa educada, eu também sou. Nós desenvolvemos e mantivemos um bom relacionamento, inclusive temos uma cooperação técnica em obras na área de macrodrenagem lá em Contagem. Eu falei muito isso durante a campanha, ele ouviu, depois conversamos a respeito. Eu estou aguardando a Copasa mudar. Até agora não mudou, não. João, nós aqui em Alpinópolis temos um problema sério. Em 2015, foi renovado por mais 30 anos o contrato com a Copasa. A Copasa já tratava a água, o abastecimento de água aqui em Alpinópolis e passou também a coletar e tratar o esgoto. Hoje, em Alpinópolis, nós pagamos 97,5% sobre o valor final da água referente à taxa de esgoto, a tarifa de esgoto. E a população tem sofrido muito, porque esse valor que hoje está sendo cobrado, ele tem comprometido o orçamento familiar aqui do município. Nós temos contas de água de 200, 300, 400, 500 reais, e não tem vazamento. Não tem vazamento. É porque, às vezes, a família trabalha no serviço rural, suja mais roupas, gasta-se mais água, pela necessidade do dia a dia. E isso tem comprometido muito todo esse planejamento familiar aqui em Alpinópolis. Então, o senhor disse, foi muito feliz na sua fala, e eu tenho frisado muito isso, que a Copasa possui um corpo técnico muito bom. Os trabalhadores da Copasa, os servidores que lá estão, são pessoas honestas, pessoas direitas, que estão lá dignamente trabalhando, né? Mas a política interna da Copasa, aquilo que vem de cima para baixo, precisa ser revista. E eu comprei essa luta, eu comprei essa briga durante esses 4 anos que eu estive enquanto vereador, e tenho brigado sempre, levantado sempre a bandeira de um saneamento básico que funcione, que atenda a todos e que tenha um preço justo, que caiba no bolso do cidadão. Porque, infelizmente, da maneira como isso vem sendo executado dentro de Alpinópolis, a população não suporta mais. Deixa eu fazer um comentário. Eu, por convicção, penso que parcerias público-privadas são um bom caminho. Por convicção, eu compreendo que quando o mercado, através dos agentes econômicos, as empresas, é capaz de prover serviços, bens e mercadorias de qualidade, com produtividade, a custo e preço razoáveis, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porém, isso tem exceções. Eu vou falar de uma exceção no país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos da América. Você sabia que os serviços de transporte público nos Estados Unidos, que atendem ao grande público, são estatais? Metrô de Nova York, por exemplo, é estatal? Nós criamos certos mitos aqui no Brasil, segundo os quais tudo tem que ser privado, inclusive serviço de água e esgoto. Se você me permite, o que eu recomendaria? Primeiro, vá a Poços de Caldas, que você vai ver que sucessivamente lá, todos os partidos políticos em algum momento governaram Poços de Caldas. Muita coisa mudou, mas tem uma coisa que não muda nunca. A empresa de energia elétrica local não é a CEMIG, ela é municipal, e a empresa de água e esgoto local, que ela não é estadual, ela é municipal. E dão lucro para o município investir, e com isso tem qualidade, custo baixo e preço final baixo para o cidadão consumidor. Vá lá, chegue às suas próprias conclusões. Aí você terá 2 estratégias. Uma negociação firme, dura com a Copasa, inclusive se tem um contrato de 30 anos, isto é impróprio, você pode denunciar o contrato, exigir uma revisão do contrato, com apoio legislativo, na Assembleia Legislativa, vai para a imprensa, com apoio da Associação Mineira de Municípios. Você tem que bater o bumbo, com apoio da população local. Se houver chance de um bom acordo com a Copasa, mas um bom acordo com cronograma e metas de investimento e tudo mais, que bom. Se não, não tenha receio. Parta para a possibilidade de fazer uma empresa pública municipal de água e esgoto. E lute para obter do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é um bom banco, que tem uma carteira aberta de apoio aos municípios, ou junto ao BNDES, recursos emprestados ao município, com prazo de carência, juro baixo,
para fazer esse investimento e ter uma boa gestão protegida em lei. Qual é o problema? O problema é a politicagem, é a ganância de maus políticos querer se apropriar de empresa pública para transformar isso em familismo, em empreguismo, e aí vem corrupção. Mas tendo uma boa legislação protetora, você pode fazer muito bem. Não é nenhuma coisa contra a outra, são duas alternativas, dois caminhos. Estude os dois bem e tome a melhor decisão. João, eu tenho defendido muito esse equilíbrio, né, na tomada de decisão, especialmente no que diz respeito à Copasa. Nós precisamos encontrar um caminho que resolva a situação de Alpinópolis, que resolva o saneamento básico sendo levado para todos e que resolva também a questão financeira, porque isso, infelizmente, tem pesado muito no orçamento familiar. E dentro do nosso plano de governo, nós temos alguns caminhos que iremos trilhar, e um deles é exatamente essas duas situações que o senhor colocou. Ou nós vamos com a Copasa para renegociar esse contrato de forma aberta, num bom diálogo, com a alma desarmada, e a gente colocando sempre o interesse de Alpinópolis em primeiro lugar, o interesse da nossa população em primeiro lugar, ou então nós vamos sim construir um caminho alternativo para solucionar esse problema. O que não dá... E uma outra coisa, na localidade ou nas localidades onde é feita a captação de água, tem que ser feita ao mesmo tempo uma proteção total das nascentes. Aliás, com os fazendeiros, proprietários rurais, produtores rurais do município, é muito importante você ter conhecimento das experiências que já estão acontecendo em vários municípios do sul de Minas, na fronteira com São Paulo, que fazem parte ali daquele complexo da Mantiqueira, onde a empresa de águas de São Paulo, a Sabesp, incentiva os fazendeiros, inclusive fornecendo materiais, equipamentos, a proteger todas as nascentes. Na hora do lançamento dos esgotos, não é preciso mais um investimento monumental como no passado, fazendo as estações de tratamento de esgoto, que um município como Alpinópolis não teria dinheiro para bancar. Hoje tem tecnologias que você faz unidades pequenas que resolvem perfeitamente o problema. Quando nós falamos em água e esgoto, falamos em saneamento, é claro que nós estamos falando em saneamento ambiental, com total preservação do meio ambiente. Né? João, um outro problema que Alpinópolis hoje tem é o nosso aterro controlado. Na verdade, hoje nós não temos um lixão a céu aberto, mas nós também não temos um aterro sanitário que siga as normas ambientais, que siga aquilo que de fato é necessário. Em Contagem, como funciona o descarte do lixo? E, obviamente, que em Alpinópolis a nossa realidade é um pouco diferente, um município bem menor que Contagem, mas o que nós poderíamos fazer para melhorar essa questão aqui dentro do nosso município? Bom, deixa eu dar uma descrição rapidinha sobre Contagem. São 670 mil habitantes, uma cidade metropolitana, fica entre Belo Horizonte e Betim. Nós temos o melhor aterro sanitário de Minas Gerais e um dos melhores do Brasil. A minha equipe de engenharia sanitária, que faz a gestão do aterro, olha, é um privilégio. É das melhores, se não é a melhor. Eu dei muita sorte nesse sentido. Também soube formar equipe. O aterro sanitário, ele recebe toda a coleta do lixo domiciliar. Essa coleta já está sendo separada, vidro, metal, papelão, matéria orgânica. A matéria orgânica ainda não é tratada, não é trabalhada para virar adubo. Nós também fazemos toda a coleta do lixo hospitalar e do lixo veterinário todo de Contagem, de resíduos sólidos industriais. Mantemos uma rede de 23 ecopontos para evitar que o carroceiro, a pessoa que tem um resíduo de construção, jogue na rua, vai no ecoponto, gratuitamente deposita, nós fazemos a filtragem e levamos para o aterro e tal. A ideia é introduzir, através da iniciativa privada, uma fábrica de processamento de metal, de vidro, de papelão e também uma fábrica de processamento de resíduo da construção civil
pode ser reaproveitado, aumentando a vida útil do aterro. É uma gestão primorosa. Sinta-se convidado, quando você quiser, ou durante a sua campanha, ou após as eleições. Você é meu convidado para vir à Contagem e passar uma manhã conosco, depois nós vamos almoçar juntos, para você conhecer, junto dos engenheiros, como funciona o nosso aterro. A melhor coisa é você ver, ainda que seja muito grande, numa cidade de quase 700 mil habitantes, para você ter uma ideia. E os nossos engenheiros poderão, com muita generosidade, com muita alegria, lhe dar uma série de informações e dicas sobre como proceder à coleta e destino final do lixo ou dos resíduos no porte de um município como Alpinópolis. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que não pode é ter lixão. Isso definitivamente não. João, eu aceito o convite, fico grato pelo convite. E na primeira oportunidade eu estarei em Contagem para conhecer de perto esse trabalho que vem sendo liderado pelo senhor aí no município de Contagem. João, uma outra questão que nós temos aqui dentro de Alpinópolis é as águas pluviais, né? O escoamento dessas águas. Alpinópolis hoje, boa parte das nossas vias públicas, elas são calçadas com bloquetes, aqueles bloquetes de cimento, de concreto. Nós quase não temos ruas asfaltadas. Isso aqui dentro de Alpinópolis, se do ponto de vista ambiental, ecológico, os bloquetes facilitam que a água, né, quando ela desce, ela entre, né, por baixo dos blocos, e o asfalto, às vezes, ele impede essa passagem mais fácil da água. Nós temos também a questão que quando vem muita sobrecarga de água, quando chove muito, esses bloquetes são levados embora, né, porque basicamente por baixo deles são sentados somente com areia, né, não tem ali um equilíbrio para fixá-lo, né, de maneira um pouco mais firme no solo. Qual que seria as alternativas, né, que nós poderíamos adotar aqui em Alpinópolis, e que às vezes já foi adotado em Contagem, que dá muito certo? Qual o planejamento? De que forma nós poderíamos criar mais galerias, criar mais locais para que essas águas possam escoar? Enfim, qual que é a experiência que vocês têm aí em Contagem que o senhor poderia compartilhar conosco? Olha, há certas situações, quando a chuva é muito intensa, com bloquete, com calçamento poliédrico, com paralelepípedo, com asfalto, não havendo drenagem, você tem problema. Inclusive de arrebentar o asfalto inteiro. Aconteceu, dia 19 de janeiro desse ano, lá em Contagem. Tivemos uma avenida de 2 quilômetros de extensão na fronteira com Belo Horizonte, que o asfalto foi todo levado embora, que foi uma precipitação pluviométrica que só ocorre a cada 100 anos. Pode acontecer. Aí independe do material. Claro que o material infiltrante, material drenante como o bloquete, ele é mais recomendável, até esteticamente ele é mais bonito. E do ponto de vista de bem-estar, para quem está em casa, criança, o idoso, a qualidade do ar, asfalto dá muita poeira de asfalto, muito pó de asfalto. Manutenção de asfalto é uma manutenção cara, ainda mais quando você não tem a produção de asfalto do próprio município, é um custo muito alto. Além do mais, ele acelera muito a vazão da água e leva rapidamente a água aos fundos de vale. Agora, o problema da pavimentação fazer pavimentação é um mérito, mas é fácil. Agora, fazer pavimentação onde é preciso a drenagem e não fazer a drenagem, aí é que está o desafio. Porque às vezes você tem que fazer a drenagem profunda, ela não é feita. Você faz somente a superficial. Se você faz a superficial das chamadas bocas de lobo, com as canaletas, onde é preciso também fazer uma drenagem profunda, você vai também acelerar a vazão da água. A drenagem é um investimento alto, mas você pode, com canaletas, melhorar bastante a situação, ou fazer uma coisa que é muito comum na Europa, que é uma tradição que vem da Idade Média, que você tem a rua, a inclinação da rua não é para os meios fios, não. A inclinação é para o meio da rua. Você faz uma canaleta, onde não entre um pneu de automóvel, uma canaleta drenante, de mais ou menos 1 palmo de profundidade, com uma grelha de concreto ou metálica por cima, drenante pelo meio. Então você pode drenar pelas laterais junto do meio-fio, pode drenar pelo meio também.
com uma certa curvatura da pista, né? Meio a meio. Você tem várias alternativas para quem dispõe de orçamento baixo que diminuem muito o tamanho do problema. É uma questão da criatividade. Eu gosto muito de ver experiências bem-sucedidas. Hoje, em Contagem, não é que nós não façamos asfalto, fazemos também. Mas, nesse momento, eu criei um programa de pavimentação poliédrica de bairros de vias de terra. Contagem cresceu muito rápido, estava cheio de bairros nas periferias que não tinham pavimentação alguma. Onde tem que fazer a drenagem, é feita a drenagem, a Copasa vai na frente, que eu não abro mão, eu exijo da Copasa isso. E eu estou fazendo calçamento poliédrico assim em grande quantidade. Por exemplo, o bairro Quintas do Jacuba está totalmente pronto. O Chacras del Rei termina agora, enorme, ruas de mais de quilômetro de extensão. Já estamos entrando no Estâncias Imperiais, vamos fazer o Tupã, vamos fazer o Nascentes Imperiais e o Solar do Madeira, tudo com pavimentação poliédrica. Se você tem uma rua de maior circulação de veículos de carga ou veículos de transporte coletivo, uma rua com essa característica, não tem nenhum problema você colocar um asfalto. Nenhum problema. Mas tem que ter pelo menos a drenagem lateral, né? Agora, há situações de chuva forte que a população tem que entender, não tem muito jeito, né? Enfim, tem várias soluções. Quando não dá para você fazer, por exemplo, a drenagem profunda, tem uma técnica interessante que você faz um anilhamento de 800, de 1.000 a 1 metro de profundidade e uma caixa coletora que é aberta de fora a fora, de um meio-fio ao outro, com uma certa profundidade para estocar 20, 30 mil litros de água, né? Com uma manilha que sai dele para outra caixa coletora com grelha, né? Para que a água pode vazar e correr. Você chama disso, é como se fosse um expulsor. Você organiza, disciplina a vazão da água, uma vez que você não tem como fazer a drenagem da bacia inteira, que é muito caro, mas são soluções de engenharia que funcionam muito bem. Eu tenho feito isso em Contagem por todo lado, chama-se extravasor. Quando você for a Contagem, eu vou te levar em várias situações para você ver que essa é uma técnica boa, que você não tendo recurso para fazer a drenagem profunda, você pode usar essa alternativa técnica. Funciona. João, muito boas suas dicas. Eu tenho certeza que para Alpinópolis nós saberemos aproveitá-las. Obviamente que dentro da nossa realidade, dentro da nossa questão orçamentária, mas eu quero sim, eu preciso ir à Contagem para conhecer de perto esse trabalho. Eu tenho acompanhado o seu trabalho pelas redes sociais, eu tenho visto o quanto o senhor tem se dedicado, o quanto o senhor tem feito a diferença dentro da secretaria que hoje o senhor lidera. Quero cumprimentá-lo e deixar os meus parabéns, né, a minha admiração pela firmeza e pela desenvoltura do seu trabalho aí em Contagem. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: o que você encontra nos bairros de classe média, nós estamos fazendo a mesma coisa nas vilas e favelas e nos bairros pobres, inclusive caixa de gordura por domicílio, drenagem pluvial, o esgotamento sanitário, a pavimentação e iluminação com LED. O LED é mais caro, é uma outra coisa importante para você pensar, mas a lâmpada comum, a durabilidade dela é muito pequena. Uma boa iluminação com LED, a durabilidade é de 5 anos. 5 anos. Ilumina melhor, consome menos energia, a conta de iluminação pública fica menor e o cidadão muito mais satisfeito. E você vai ter que renovar, substituir luminária com muito mais tempo. Então, vale a pena um investimento como esse também. Para isso, também, você pode obter recurso emprestado junto ao BNDES ou junto ao BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ótimo. A questão da iluminação pública também encontra espaço dentro do nosso plano de governo. Infelizmente, hoje nós ainda temos ruas de Alpinópolis que carecem de uma melhor iluminação pública. Há pessoas que por mais de 8 anos estão esperando a instalação de um poste próximo à sua residência para levar a iluminação pública. A iluminação pública é também sinônimo de mais segurança, de mais conforto, de mais tranquilidade. E bem-estar, né? Bem-estar, é muito importante também, Rafael, que a legislação urbana de Alpinópolis tenha uma revisão. Você não pode permitir loteamento clandestino,
Você não pode permitir loteamento feito de qualquer maneira, sem as infraestruturas de drenagem, meio-fio, passeio, ponto de água, ponto de luz, porque senão o loteador faz, investe pouco, fatura, e o problema todo passa para a prefeitura, que a população, quando começa a residir no novo loteamento, vai levar todas as demandas, todas as reivindicações para o gabinete do prefeito. E a prefeitura não tem como atender. João Batista, uma pergunta que chegou para nós aqui, da Lucilene, a Lene, professora, o que seria essa pavimentação poliédrica? É o pé de moleque, é o calçamento com pedras irregulares. Você faz um trabalho de terraplanagem, você tira a terra que não presta, a terra que, como se diz, apodreceu, a terra que é como uma farinha, ela é porosa, né? Você tira essa terra, fica com a terra argilosa, compacta, faz a chamada subbase compacta. Em cima dessa compactação, você põe uma cama de areia misturada com argila, ou então misturada com pó de cimento, e aí você fixa os meios-fios para fazer o marco, e você fixa com calceteiro experimentado, tem que saber fazer, senão perde o serviço inteiro, que as pedras vão se encaixando no chão, o paralelepípedo. E depois vem uma macadame, né? Um trator com grandes cilindros de até 25 toneladas e que fazem a compactação da pedra. Ela penetra até o fundo da cama de areia, fixa na argila e não sai mais, né? Isso funciona perfeitamente bem. A gente vê isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Meu tempo de menino, no interior, eu nasci no interior e em Belo Horizonte, só tinha rua assim, não tinha asfalto não. Asfalto veio depois. E isso está voltando. Tanto é como eu falei, em Contagem hoje eu estou fazendo, que a gente chama poliédrico, por quê? Porque a pedra tem vários lados, ela é muito irregular, é um poliedro irregular. Tá? É custo barato, você compra por metro cúbico, com custo barato, você olha na internet que você vai ver. Tá? Sim. Está respondida, então, a pergunta da Lene. E, João, a questão rural, a infraestrutura rural, porque às vezes fala-se muito da infraestrutura urbana e foge o debate da infraestrutura rural. Alpinópolis é um município que tem uma grande extensão rural. A agricultura, a pecuária, inclusive, é um braço forte da nossa economia, do nosso processo de desenvolvimento. E eu tenho uma preocupação, eu tenho um carinho, eu tenho uma atenção especial com tudo aquilo que diz respeito ao setor rural. De que maneira nós, enquanto gestores públicos, enquanto prefeitos, secretários, podemos levar um serviço de qualidade para a zona rural? Porque criou-se um hábito, e isso principalmente aqui dentro do nosso município, e eu digo muito isso, que manter uma estrada rural, uma via de acesso rural em perfeitas condições de tráfego, isso não pode ser promessa de campanha. Isso tem que ser obrigação de qualquer gestor público, de qualquer prefeito, que ele trabalha já com um orçamento pré-definido e ele precisa aplicar corretamente aqueles recursos que ele tem ali disponível. Então, de que maneira nós podemos, para além das estradas rurais, que é o mínimo que o produtor rural, que o homem do campo, para aquelas pessoas que residem no campo merecem, o que além disso nós podemos fazer para essas pessoas? Bom, existem programas que financiam as prefeituras para aquisição de uma patrulha mecânica. A patrol, a pá carregadeira, um trator, caminhão, coisa desse tipo. O problema disso é a manutenção. Se a prefeitura optar por caminho de ter uma patrulha mecânica, o motorista do caminhão tem que ser motorista daquele caminhão e só daquele caminhão, cuidar da manutenção e ser responsabilizado. A mesma coisa a patrol. Quando começa a mudar de mão em mão, não tem dono, não tem o responsável, começa a ter problema sério de manutenção. Ponto 1. Ponto 2. A patrulha mecânica, se a prefeitura tiver, o vereador vai pedir para atender o fazendeiro vai pedir, isso é humano, mas é ilegal. E se você começar a atender recurso público para atender demanda privada, você não vai ter dinheiro nunca para fazer o que é o essencial.
O dinheiro vai todo embora no atendimento dessas pequenas demandas que não tem ponto de parada, não chegam nunca. Terceiro, o essencial é manter a qualidade das vias de terra rurais. Basicamente é o seguinte, você não vai fazer drenagem em via de terra, nenhuma prefeitura tem dinheiro para isso, né? Até porque a circulação é muito reduzida. Mas tem que ter uma parceria com todo proprietário rural, de um lado e de outro da estrada, para a patroa fazer cortes nas laterais e no barranco, para quando tiver chuva, a água for drenada do leito da estrada para dentro das propriedades. Que aí você não tem um problema de formar sulcos dentro da estrada. E o outro ponto é ter pedra. Se você dispuser de jazida de pedra, pedreira, vale a pena a prefeitura criar a própria pedreira. Porque se você for comprar fora, a pedra em si não é cara. Cara é o transporte. Como é que você vai ficar transportando caminhão e caminhão e caminhão e caminhão de pedra? Você não tem siderúrgica aí perto para te fornecer a sucata siderúrgica. Então você tem que recorrer à pedra. E o melhor meio é se a prefeitura ou um consórcio de municípios, o seu município, Alpinópolis, mais uns 2 ou 3, fazerem um consórcio para juntos eles terem uma pedreira que forneça para todo mundo. E assim vocês conseguem manter, patrola a estrada antes das chuvas, põe a pedra, compacta a pedra que vai suportar perfeitamente bem o período chuvoso e eventualmente até mais de um ano. Até eventualmente mais de um ano. Agora, tire da cabeça essa ideia, vamos pavimentar as estradas vicinais. Não tem prefeitura que tenha dinheiro para isso. Não tem como. João, só abrindo um parênteses nessa sua fala, o senhor disse das pedras, de montar um consórcio. Inclusive, isso está no nosso plano de governo, porque Alpinópolis já foi conhecida no passado como a cidade das pedras. A extração do quartzito, embora em menor escala, ainda é presente aqui dentro de Alpinópolis. Nós temos algumas pedreiras e nós precisamos dar um destino correto, ecologicamente falando, para os resíduos do quartzito que são extraídos das nossas pedreiras. E para isso, dentro do nosso plano de governo, eu proponho a criação de um britador municipal, para que a gente, inclusive, tenhamos condições de expandir esse serviço para os demais municípios da região através de um consórcio público. Então, o senhor entrou numa das bandeiras que eu tenho levantado muito, porque nós vamos resolver o problema das estradas rurais e nós vamos resolver um problema ambiental e nós vamos fazer um trabalho em parceria com as empresas de quartzito aqui do município, porque essa é uma pauta que também interessa a eles. Então, eu tenho conversado com esses empresários, a gente tem dialogado, a gente tem construído caminhos, e eu acredito muito neste projeto, neste programa. Esse é um ótimo caminho. A parceria público-privada com os empresários locais que já produzem o quartzito, isso é um ótimo caminho, para vocês encontrarem uma solução local, para dar boa qualidade às estradas vicinais e o bem-estar para os fazendeiros. Sim. João, em relação à zona rural, eu tenho um olhar especial para a educação no campo. O senhor já foi secretário de Estado de Educação e hoje, infelizmente, dentro de Alpinópolis, nós temos uma política de fechamento das escolas rurais. Eu sou muito contra essa proposta de fechamento das escolas. Pelo contrário, eu defendo a valorização das escolas rurais, a ampliação, a melhoria da infraestrutura daquela escola, daquele espaço físico. Eu vou citar aqui um exemplo que eu estive à frente, nós tentamos resolver da melhor maneira possível, mas o poder de atuação de um vereador ele também é, de certo modo, limitado. Quem executa é o prefeito. Nós podemos apontar a questão, o problema, levantar o debate, mas a caneta está na mão do prefeito. Nós tivemos aqui na comunidade do Sapé o fechamento de uma escola há pouco mais de um ano e meio. E os alunos do Sapé tiveram que vir para Alpinópolis, então saem muito cedo da sua casa, tiveram que deixar aquele espaço que eles já tinham criado, um laço afetivo, com aquela escola, veio para uma escola totalmente desconhecida, então isso pode, de certa forma, influenciar o aprendizado, o desempenho do aluno nesse processo de transição, por um problema que poderia ter sido resolvido.
a falta de água potável na escola rural. Tentaram furar um poço artesiano, tentaram, enfim, levar água potável, mas ao invés de resolver o problema, acharam mais fácil fechar a escola. E não é a visão que eu tenho de política, não é a visão que eu tenho de administração pública. Eu acho que tinha caminhos para resolver essa questão da água, do abastecimento de água na escola do Sapé, da comunidade do Sapé, e infelizmente isso não foi feito. De que maneira nós podemos, João, fortalecer esse trabalho, junto com o material da educação, a parte de infraestrutura, de obras, com foco principalmente nas escolas rurais? Bom, eu felizmente tive uma experiência muito grande, trabalhei na fronteira da Amazônia com a Bolívia, trabalhei com índios, trabalhei em todas as regiões do Brasil, nos mais diferentes municípios gigantescos, pequeno, rico, pobre, todas as situações que vocês imaginarem, eu tive experiências. E em vários países da América Latina, inclusive países muito pobres, como El Salvador, por exemplo, como Haiti, por exemplo, trabalhei nesses lugares. Eu fui consultor do Banco Mundial na área de educação em alguns momentos. Olha, se não tem uma receita única, tem vantagens e desvantagens nos dois casos. Se você tem um número X de alunos que justifique manter uma escola, e esse número varia muito segundo as realidades dos municípios, você deve manter na localidade rural. Agora, com o mínimo de conforto, sanitário decente, água potável, ter condição de oferecer o serviço da merenda escolar, e com a vantagem que as crianças moram perto, não tem o desconforto de entrar no ônibus para ficar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora deslocando da zona rural até a cidade. Se o tempo de deslocamento da área rural até a cidade é muito grande, as crianças vão ficar exauridas, e a produtividade no aprendizado vai ser baixa, vão ficar exaustas. Então, em tese, a sua ideia está correta. Agora, há realidade e há realidade, que tem que ponderar em cima de cada caso. Quais são os problemas de manter a escola rural? Primeiro são as infraestruturas, têm que ser garantidas, senão é um faz de conta, como a água potável, por exemplo, o saneamento, né? Pelo menos banheiro decente, alimentação, a mesma infraestrutura, recurso, mobiliário que a escola urbana tem que ter lá também. Segundo, a garantia de que os professores designados para a escola vão permanecer lá por um período mínimo de 3 anos. Que essa história, eu vou lá dar aula esse ano, vou quebrar o galho, mas no ano que vem eu não quero ficar lá, não. Então, nunca essa escola vai ser uma escola. Ela vai ser um lugar de passagem de jovens professores que recém-ingressaram na rede municipal e que querem naturalmente o conforto de uma escola na cidade. Aí a equidade, que é o direito dos mais desiguais, vai embora. Que é uma escola que todo ano muda professor, ela nunca cria uma cultura pedagógica própria. E ela gera nas pessoas da escola a percepção de que aqui é um lugar de passagem, aqui não é uma comunidade estável. Então tem que ter um acordo, tem que ter um pacto em lei municipal, que aí às vezes a própria colega nossa, professora, vai lá e pede ao vereador. Aí o vereador começa a pressionar o prefeito para sair da escola, para vir para a cidade. Às vezes passa no concurso. A vaga que tem é lá na localidade rural. Tem que ficar lá o estágio probatório de 3 anos. Mas com 6 meses já quer sair e vir para uma escola na cidade. Essas coisas não podem ser decididas politicamente. Não é porque votou em mim ou votou contra mim. Não é assim. Tem que pensar no aluno. Eu sempre trabalhei dessa maneira, por isso eu não tive problema. Ou quando surgiu o problema pela crítica do outro, eu compareci, fiz o debate público e mostrei por que tomávamos a decisão. Por exemplo, eu fui o secretário que mais promoveu a nucleação de escolas rurais. Eu não acabei com a escola rural. Eu fiz a municipalização, negociei com os prefeitos e os secretários municipais e banquei com recurso da Secretaria de Estado de Educação, financiados pelo Banco Mundial, a construção de escolas núcleo nas localidades rurais indicadas pela prefeitura. E assim, tem centenas em Minas Gerais funcionando assim até hoje, e ao mesmo tempo uma ajuda no transporte escolar. Então são situações que vocês têm que ponderar localmente
tanto quanto possível, manter a escola, desde que haja uma equidade com as características da escola urbana. Se for mudar para a cidade, leve em conta o problema do transporte escolar. E você tem uma alternativa intermediária. Se não dá para manter uma pequena escola num povoado rural com 12, 16 alunos, você pode juntar alguns povoados e, na sede do distrito, manter uma boa escola. Aí faça o seguinte, põe a escola em tempo integral lá. Se não tem dinheiro para ter escola em tempo integral na cidade e na zona rural, por uma questão do diferencial de recursos, põe a escola em tempo integral lá na localidade rural, que aí o aluno é transportado de manhã, alimenta bem, tem aula, tem o almoço, tem o repouso, 3h30, está voltando para casa de ônibus. Evita aquele problema quando tem irmãozinhos na mesma família, transporta um de manhã que volta na hora do almoço, transporta o outro à tarde que volta na hora do jantar. É muito ruim para a mãe, para o pai, para as crianças e tal. Então, são essas alternativas, mas como eu disse, aí depende de cada caso. João, um outro problema de Alpinópolis é o déficit habitacional. Hoje nós temos aproximadamente 800 famílias, para não dizer mais, que não possuem casa própria em Alpinópolis. Nós já tivemos exemplos de loteamentos sociais que foram criados aqui no município, onde o município faz a doação dos lotes, mas nem sempre esses lotes possuem a infraestrutura adequada, que é o calçamento, que é o esgoto, que é a água, que é a energia elétrica, e cria-se um problema que arrasta por anos e anos esses lotes sociais sem a devida infraestrutura, e muitas vezes a pessoa que ganha o lote não tem condições de levantar a sua casa. Eu defendo que o cidadão ele entre dentro de um programa habitacional e pegue a chave da casa para já entrar para dentro, né? Entrar para a sua casa e ele, com um valor bem acessível, ele pague, né, aquele imóvel que ele está adquirindo ali, a famosa casa popular. Costuma-se dizer que aqui em Alpinópolis é o único município da nossa região onde não há um programa habitacional, onde não há casas populares dentro aqui do nosso espaço. De que forma nós podemos resolver isso? Bom, se tiver uma possibilidade de fazer adaptado às condições de Alpinópolis, à situação topográfica, um Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é população pobre, a única recomendação que eu faria, eu não tenho nada contra o Minha Casa Minha Vida, acho um bom programa, é não fazer grandes aglomerados de casa. Em lugar nenhum do mundo se faz mais isso. Onde isso acontece, conjuntos de 800 casas, você não tem nenhuma infraestrutura, você não tem convivência com outras classes sociais, você não tem um comércio, você não tem igrejas, você não tem cinema, você não tem praça, você não tem nada por perto. A droga chega e o consumo de droga chega até na criança. Não quer dizer que não aconteça na cidade, mas em situações assim. O que eu recomendaria se for viável? Você vê primeiro se tem situação de dívida pública a ser saldada. Chama o devedor, se ele for proprietário imobiliário, faz uma negociação aprovada na Câmara Municipal para ser pago em imóvel. Digamos que o imóvel possa receber 30 famílias de lote menor, lote de 180 a 200 metros quadrados, que então a prefeitura coloca a infraestrutura, aí você mobiliza a Rotary, mobiliza Lions, mobiliza a associação comunitária, mobiliza igrejas, mobiliza a associação comercial e industrial. As pessoas são generosas, elas desconfiam, mas você passa muita credibilidade, muita confiabilidade. As pessoas, percebendo que você é confiável como líder, elas ajudam. As pessoas são boas, elas ajudam. Saem um pouco do seu, entre aspas, egoísmo do dia a dia e ajudam. E as próprias famílias que trazem seus amigos, seus parentes, final de semana, podem fazer mutirão. Você põe o ponto de esgoto, você põe o ponto de água, a Copasa põe. Você põe a infraestrutura básica, calçamento poliédrico, meio-fio. Material de construção, Rotary, Lions, empresários, as pessoas podem doar.
os próprios familiares ajudam de alguma maneira, faz o mutirão. As favelas de Belo Horizonte melhoraram muito, tudo de alvenaria, nessa base, sobretudo dessa maneira, né? E são soluções. A grande solução não acontece de maneira grandiosa. A grande solução são muitas, múltiplas, criativas e solidárias iniciativas que vão resolvendo de grão em grão a galinha enche o papo. Só que não pode ser de vez em quando, tem que ser de maneira contínua. Tá? Você pode combinar um Minha Casa Minha Vida com 200 moradias, mas ter 3, 4, 5 locais de 30 moradias cada uma, tá? E selecionar de acordo com critério social. Nós temos esse compromisso, sabe, João, com Alpinópolis e com essas pessoas que pagam aluguel. É um dinheiro que compromete muito e o orçamento familiar e faz falta para o fechamento das contas. Eu estou no caminho certo, que você é uma pessoa que pensa o desenvolvimento do município no contexto da região, portanto, o crescimento econômico, a atividade econômica, produtiva, urbana e rural, mas você pensa o tempo inteiro a integração social, o combate à pobreza, a melhoria do bem-estar das pessoas mais pobres. Essa é a principal característica do desenvolvimento. A família que tem uma casa, a família que tem água potável, a família que tem o esgotamento sanitário, os filhos são mais bem-sucedidos na escola e a comunidade como um todo desenvolve. Você está indo no caminho certo. Esse é o ângulo agora. Você vai ter o problema da paixão versus a escassez. Você vai querer fazer tudo ao mesmo tempo e você vai ter um drástico limite orçamentário, que o país ainda está em crise, não só a pandemia, mas infelizmente, independentemente da pandemia, há outras razões que ampliaram essa crise como ela se encontra, de modo que não há uma expectativa de elevação de receita. Você terá mais recursos na educação através do novo Fundeb, mas são recursos que têm que ser aplicados na educação. Pode aumentar a oferta de pré-escola, pode aumentar a oferta de creche, pode fazer escola em tempo integral na zona rural. Haverá na sua gestão, você eleito, exatamente período de 21 a 24, haverá bem mais recursos alocados na educação básica através da nova lei do Fundeb, que graças ao presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, graças a ele, isso foi votado, né? Porque o próprio governo federal não queria saber disso, mas foi votado e é uma ótima lei. Mas é isso. Eu acho que você está indo certo. Já caminhando para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir do senhor um pouco a respeito da educação. Embora ela não é tema do nosso debate aqui, da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de aproveitá-lo. Até porque o senhor é referência na educação do Estado, foi um ótimo gestor da educação pública, fez muito pela educação em Minas Gerais. Então, a sua experiência nos interessa muito. O seu trabalho agregará muito às ações que nós iremos desenvolver daqui para frente. E eu tenho dito muito que uma das minhas metas, enquanto pré-candidato a prefeito, e se eleito for, é tornar a educação em Alpinópolis, no mínimo, uma referência regional. E nós temos caminhos para isso e nós iremos fazer isso. Então, para a gente caminhar para o final, eu gostaria de abrir esse espaço para que o senhor pudesse falar um pouquinho da educação. Bom, eu observo que o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Alpinópolis, no ano de 2017, que foi a última avaliação divulgada, feita pelo MEC, já foi feita a avaliação de 2019, mas o resultado não saiu. O IDEB de Alpinópolis, medido em 6 escolas, nos anos iniciais, isto é, criança de 6 a 10 anos de idade, do primeiro ao 5º ano, mas a prova é aplicada aos alunos do 5º ano, é 6,4. É um bom resultado. Mas Alpinópolis, pela proporção, poderia estar com 7, poderia estar com 7,5, poderia até estar com 8. Os profissionais são inteligentes e têm capacidade para isso. Então é preciso ter mais ousadia nesse sentido. Por que eu digo isso?
Porque 34% das escolas de Alpinópolis avaliadas estão numa situação, numa categoria chamada manter, que elas têm média superior a 6 no IDEB, as médias vêm crescendo a cada 2 anos e as metas fixadas pelo Ministério da Educação têm sido alcançadas. 34%. Os outros 66% estão na categoria alerta, aí em Alpinópolis. Entra no site na internet chamado QEDU, Q de queijo, EDU. Entra em Minas, Alpinópolis e veja escola por escola e a média de Alpinópolis. 64%, 66% das escolas estão no alerta. Quer dizer, elas, desses 3 critérios, estão conseguindo satisfazer um só. Talvez a média esteja crescendo, pode até alcançar os 6, mas os outros critérios não estão sendo satisfeitos. Então, esse é um problema. Uma rede relativamente pequena, ela poderia estar muito melhor. Nos anos finais, que eu penso que aí, no caso, deve ser obrigação do Estado, que é o fundamental para os alunos de 11 a 14 anos, o IDEB é 5,1. Eu acho muito baixo. Acho muito baixo. Então, a Secretaria Municipal de Educação, no seu governo, ela precisa estabelecer um programa de cooperação com o Estado para trabalharem juntos para todas as escolas melhorarem, inclusive o ensino médio aí, cujo dado não aparece na internet. Qual é o IDEB do ensino médio? Que não deve ser bom, não. Em geral, o ensino médio no Brasil está muito ruim. Então, tem muita coisa a ser feita. Mas tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, profissionalizar a escolha dos diretores das escolas. Política não pode passar na porta de escolha de diretor de escola. Absolutamente. Você não pode olhar quem votou em você ou votou no adversário. Se for por aí, você vai começar muito mal. Você tem que ver a pessoa como cidadão e o seu profissionalismo. Você não pode cair no que faz a ditadura. Começar a escolher a pessoa por afinidade política. Daqui a pouco é crime de opinião não votar em mim. É arrogância, é oligárquico, não pode fazer isso. Ah, mas vai ter um diretor que é um adversário frontal. É adversário na política, mas como servidor público, como profissional, ele pode ser de excelência. A questão é como escolher. A escolha pode ter 2 processos. O primeiro processo é meritocrático. É currículo, experiência, conhecimento e entrevista diante de uma banca examinadora com nota. Obteve um mínimo de 7, de 0 a 10, passa para a segunda etapa, que pode ser a eleição de quem obtiver a nota mínima de 7 pela comunidade escolar. Os pais dos alunos, com controle de 60% a 70% do colégio eleitoral, professores, 30%, servidores da escola, 10%. Então, você tem os 2 critérios. Então, o diretor chegou à eleição e foi eleito porque ele é muito bom. E por que ele é muito bom? Porque ele provou, pelo mérito dele, na primeira etapa, chamada meritocrática, que ele está preparado e tem as condições para exercer a direção. Assumiu a direção, ele já entra num processo de formação continuada ao longo de todo o período da gestão dele. Todo dia é dia de aprender. Esse é o primeiro passo. Segundo, se a escola tem pedagogo, o pedagogo tem que assistir a aula dos professores. O pedagogo tem que monitorar o desempenho dos professores. O pedagogo tem que acompanhar o aprendizado de cada aluno e ter a ficha disso, de cada aluno, e intervir em tempo real, orientando o professor para que nenhum aluno fique para trás. Boa parte dos meus colegas pedagogos estão trabalhando à base do vem a nós, fica na sala da pedagogia e o aluno é que vem encaminhado pelo professor, ao invés de se antecipar, orientar o professor, formar o professor, interagir com a família, assistir a aula, observar a leitura do aluno, a escrita do aluno, o cálculo do aluno, a interpretação do aluno e orientar para que ninguém fique para trás. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o professor ganha o piso nacional de salário, proporcional à jornada ou não. A jornada dele é dividida em 2 partes. A jornada letiva são 2/3 em sala de aula, que ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir. 1/3, que é remunerado, está dentro do salário, ele tem que cumprir fazendo planejamento semanal de aula, fazendo formação continuada em serviço. Então, cada escola tem que ter um calendário de comparecimento dos professores naquele momento em que não tem aula, por exemplo, final da tarde, eles entendam o horário como é que é. O que não pode é receber
e não fazer a formação continuada e o planejamento semanal de aulas. Para isso tem a remuneração. Foi uma das mais importantes reivindicações do professorado brasileiro. Quando isso foi conquistado em 2007 por lei federal, nós temos agora, talvez na metade das escolas brasileiras, a lei não é cumprida, porque falta a liderança do diretor, falta a liderança da Secretaria Municipal de Educação. Fazer cumprir a lei não é a ferro e fogo. Fazer cumprir lei é uma questão, primeiro, de ética. Quando eu assino um contrato, eu sei os termos do contrato, então eu tenho que cumprir o contrato. E um dos termos do contrato é cumprir essa lei. O professor cresce, fica muito bem, e com o tempo você pode, de acordo com as possibilidades do município, até pensar a possibilidade de criar em nível local um plano de carreira, de progressão do magistério. Espera a reforma administrativa, que é uma boa iniciativa que agora está sendo adotada em Brasília, para ver se, finalmente, nós vamos introduzir a questão de metas, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade do trabalho, inclusive com algum tipo de avaliação, que não é punição, avaliação é oportunidade de crescimento para o profissional. E um planejamento feito com a participação de todo mundo, mas coordenado pela secretaria, estabelecendo metas de aprendizado dos alunos e metas de progresso das escolas no IDEB. Por exemplo, por que não, já em 2021, a Opinópolis ser desafiada a alcançar o IDEB 7 nos anos iniciais e o IDEB 6, no caso das escolas estaduais, nos anos finais. Uma ótima referência disso é o município de Sobral. Você, sendo prefeito, não perca a oportunidade de fazer uma viagem ao Ceará, uma viagem oficial, com quem for o seu ou a sua secretária municipal de educação. Se dê o direito de passar lá 2 dias para conhecer a experiência mais bem-sucedida em educação básica no Brasil, se não for na América Latina. Sobral, um município do interior do Ceará, é a escola de boas práticas em educação e de bons resultados para o Brasil inteiro. Lá no Ceará. Já foi em Minas Gerais. Não é mais não. João, nós temos um corpo técnico, um corpo docente muito capaz aqui. Pelo resultado, nós temos professores, nós temos diretores, nós temos supervisores, nós temos cantineiras, serviçais, faxineiras, porteiros, enfim. Nós temos uma equipe que trabalha por amor, com todas as adversidades que a educação encontra, com todos os obstáculos que a educação encontra, com a desvalorização do profissional da educação. Nós temos uma equipe que faz por amor, que faz porque gosta da educação, porque acredita na educação. E nós temos hoje condições, com esse corpo técnico, trabalhando lado a lado com a Secretaria de Educação, com os demais setores da administração, porque eu defendo uma gestão pública compartilhada e integrada, descentralizada do ponto de vista do prefeito, mas compartilhada com a população e integrada com os demais departamentos, secretarias do município. Então, nós temos condições hoje de colocar a Opinópolis como referência regional da educação. E nós vamos fazer isso. Nós temos o caminho para que isso aconteça. E uma das coisas que eu tenho dito, eu quero trabalhar lado a lado com os profissionais da educação. Eu quero ser um gestor parceiro, amigo, que saberá ouvir, que saberá respeitar, que saberá dialogar com os diferentes. Eu tenho dito muito, o senhor disse no início da sua fala, no que diz respeito à educação. O município não pode ter partido. Departamentos do município, secretarias do município não podem ter partidos. Eu não quero secretários, eu não quero diretores que tenham partidos. Eu quero profissionais qualificados que farão pelo município, não para o Rafael. Esse é o meu compromisso com a população. E dentro do nosso programa de governo, eu tenho defendido a valorização do servidor efetivo. Aquele servidor que está ali por mérito, que ele prestou um concurso, ele prestou uma prova e ele dedica a sua vida ao município. Então, se nós temos, dentro do quadro de servidores efetivos,
profissionais que se encaixam dentro de um cargo de confiança, de chefia, nós iremos aproveitar esse profissional, independentemente da posição política dele, independentemente se ele caminhou ou não comigo. Eu não serei um gestor que olhará partidos. Eu serei um gestor que será parceiro, que caminhará lado a lado com o servidor público municipal. E nós temos condições de fazer isso aqui em Alpinópolis, porque o nosso lema é governar por amor e liderar pelo exemplo. Muito bem, muito bom. João, nós vamos encerrando aqui. Oi? Olha, fica então o convite, quando você tiver uma oportunidade, eu sei como é o período de pré-campanha e ainda mais a campanha, mas quando dispuser de uma oportunidade, eu recebo aqui em Belo Horizonte e também lá em Contagem para levar ao aterro sanitário, mostrar os bairros de que falamos aqui, para você ir tirando dessas experiências, dessas observações, as suas próprias conclusões. Viu? Fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria, viu? Eu quero agradecê-lo. Eu meu voto aí para Alpinópolis, viu? Eu quero agradecê-lo pela oportunidade. Foi uma aula, né? Eu tenho certeza que aqueles que nos acompanharam até aqui e aqueles que verão depois, né? Porque estará salva a nossa live aqui no meu perfil, certamente aprenderam muito, né? O senhor é referência para mim, eu tenho um respeito, eu tenho um carinho pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Passei a conhecê-lo através do companheiro, do amigo Matheus Moreira, né, que esteve caminhando com o senhor lá em 2018, e eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais. Fica também o convite para que o senhor venha até Alpinópolis, venha conhecer de perto a nossa ventania e experimentar o melhor pão de queijo que o senhor vai comer em Minas Gerais. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Fica aí. Boa noite. Em nome de Alpinópolis, a nossa gratidão. Alpinópolis, saudações.